Então, vamos ficar de pé, né, amados irmãos? Já vamos dar início ao nosso estudo nesta noite. Maravilhoso Deus e Pai Todo-Poderoso, bendito seja o teu nome que nos deu a tua graça, a tua misericórdia e a tua presença. Nós estamos aqui, Senhor da glória, para aprender com o Senhor. A tua palavra é a única coisa que quebra, Senhor, as negativas. A tua palavra é um escudo para nossas vidas. A tua palavra é uma transformação para o dia da qual o Senhor fez com que a gente ultrapassasse. A tua palavra é um renovo. A tua palavra, Senhor da glória, alicerça a tua igreja e dá direção para ela. Por isso, nesta hora, pedimos ao Senhor que venha nos dar, Pai da eternidade, um alimento que possa realmente nutrir o nosso espírito, o nosso corpo e a nossa alma. Que o Senhor venha se manifestando, Senhor da glória, e venha Espírito Santo de Deus falando com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, hoje nós vamos estar estudando um pouco da nosso estudo semanal, sabendo que segunda-feira passada nós falamos sobre Páscoa, né? Nós tivemos aí uma pequena alteração no nosso calendário, né? Então, nós vamos estar voltando para a nossa porção semanal de Êxodo, do capítulo de número 6. E ela é a Vaiera, que é traduzido para o português e apareceu, né? Dentro dessa porção semanal, nós vamos estar fazendo a nossa leitura em Êxodo, capítulo de número 6, a partir do verso 1, apesar de estar lá na apostila 2, mas nós vamos ler a partir do verso 1. Então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por uma mão poderosa os deixará ir. Sim, por uma mão poderosa os lançará da sua terra. Falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome o Senhor não lhes foi perfeitamente conhecido. E também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra da sua peregrinação, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido os gemidos dos filhos de Israel, aos quais os egípcios fazem servir, e lembrei-me da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. Eu vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grande juízo. E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus. Assim sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. E eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei minha mão, jurando que a daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu sou o Senhor, eu, o Senhor, a darei a vós por herança. Amém. Amados, nessa palavra, aqui você vê um impacto muito grande do que nós observamos aqui, né? O que Deus hoje trouxe ou vai trazer para nós a respeito desse estudo, né? Desse alimento para a nossa vida. Nós vamos se deparar, amados, com o quê? Qual é o tema lá? Qual é a paraxá que nós estamos estudando? E apareceu. Para quantos de nós não houve essa aparição? Porque nós acabamos de ler aqui os versículos que foram demonstrados, o Senhor ele já chega dizendo: eu vou mostrar quem eu sou. Não é isso? Quem poderia ter libertado o povo de Israel se não Deus lá da mão do faraó? E quem poderia ter nos libertado do mundo se não Deus? Então essa palavra ela vem trazer sobre a nossa vida uma realidade do que nós queremos também na vida da próxima pessoa, não é isso? O Senhor, ele entrou com mão forte, braço estendido, forte também, e ele mesmo disse:
a Moisés: agora você verá o que eu farei com o faraó. Por causa de uma mão poderosa, ele o enviará. Por causa da força, ele os expulsará da terra. Deus falou com Moisés, dizendo: eu sou Adonai. Aparecia quem? A Abraão, aparecia a Isaac e aparecia a Jacó. Então, o tema que nós podemos aqui hoje falar é o tempo de reaparecer. Porque parece que quando Deus resolve aparecer, ele resolve fazer coisas extraordinárias na vida da pessoa. Isso, aqui, começando a leitura, né, da nossa apostila, vai dizer assim: e apareci. Essa ação de aparecer deu-se em um momento em que não se pode explicar com apenas perspectivas humanas, à vista do que Deus tinha ficado em silêncio por volta de 400 anos. O último relato registrado foi com Jacó. Nesse intervalo, o cenário estava crítico para Israel, até que chegou o tempo do Senhor aparecer aos homens. Já pensou? Essa ação que nós estamos observando agora nesse exato momento, amados, quem sabe esses 400 anos não é esses 10 anos na vida de um ente querido nosso. Quem sabe não é uns 15 anos que a pessoa está lá acorrentada, está no mundo. Quem sabe não é uns 5 anos, uns 30 anos, uns 40 anos, quem sabe, né? Mas trazendo para a nossa realidade, parece que quando Deus está ausente, não porque Deus queria se ausentar, porque pelo que nós observamos aqui, o que é que aconteceu antes dos 400 anos, que em alguns outros versículos nós vamos estar sabendo que foi por volta de 430 anos, mas aqui é melhor com que a gente esteja com um número redondo. 400 anos, Deus não estava ali com o povo do jeito que ele queria, porque na sua última aparição ele falou com quem? Com Jacó. E ele falava com Jacó e Jacó fazia tudo quanto Deus queria, e a vida de Jacó e de quem estava com ele andava pelo caminho correto, prosperava, né? Nem com José, amados. Nem com José, quando ele foi governar o Egito, quando ele chegou a tomar o poder do Egito, tu não vê José Deus tendo aparição a José. Então parece que a partir de José em diante, houve um esquecimento, não foi isso que a gente estudou da outra vez passada? Houve um esquecimento da parte do povo de Deus, do seu próprio Deus. Por quê? Porque no finalzinho da vida de José, o que o povo de Israel estava vivendo? Estava vivendo uma fase boa? Hein? Sim ou não? Sim. Porque José era o homem mais rico que existia abaixo de quem? De Faraó. Então é lógico que todo mundo respeitava a família de José, não é isso? Então estavam vivendo uma vida boa. Então o que aparentemente nós estamos observando aqui? Parece que quando o povo de Deus entra numa regalia, né, em um momento de tranquilidade, de conforto, de brisas, né? Que seja uma brisa, ela apareça na vida do crente, mas que parece que ela tem que ser aquela brisa que passe logo. Ela não pode ficar muito tempo na vida do crente, porque senão o crente ele esquece. Esquece do seu compromisso, esquece da sua obrigação com Deus, esquece de vir para a casa de Deus, esquece de orar, esquece da responsabilidade, vai esquecendo das coisas, porque vai ficando tudo confortavelmente, não é isso? Olha o que nós estamos observando aqui nessa fase dos israelitas. Mas pela misericórdia do Senhor, isso não é um assunto para hoje. Nós já estudamos isso nas outras aulas. O assunto de hoje é: Deus apareceu ao povo de Deus, ao povo dele. Deus teve, naquele exato momento, né, em que ele chama Moisés. Olha quem foi. Há 430 anos, aproximadamente,
Tinha muita gente, amado, no Egito. Tinha muitos israelitas no Egito. Tanto é que existia, até mesmo no Egito, existia um espaço para eles ficarem cultuando a Deus. Mas Deus não apareceu a nenhum deles, amados. E isso não é diferente do que nós estamos vivendo hoje no mundo cristão. Hoje você, infelizmente, até hoje, quando está acontecendo esse evento que está tendo aí hoje, né, muito conhecido, quando tu vê até os próprios homens profetizando ali, eu já fico até com o pé atrás. Quando eu comecei a ver, eu comecei a identificar que o homem estava utilizando-se de línguas, e o homem era de renome. Quando uma pessoa tem que falar algo, aconselha-o. Né? O conselho parece que hoje está sendo mais fácil, mais verídico do que você falar em línguas e profetizar na vida da outra pessoa. Infelizmente, isso, por um tempo, eu acredito que vai chegar a esse ponto, porque não vai haver mais crédito na vida das pessoas que profetizam. Até porque isso é bíblico, né? Um tempo isso vai passar. Porque o que nós estamos observando hoje em dia é que isso está sendo utilizado como forma de escarnecer o mundo cristão. Então, quando Deus apareceu a Moisés, ele não apareceu a Moisés no meio da congregação. Ele teve que tirar Moisés do meio do povo e ter levado para uma terra totalmente separada, longínqua de tudo, de todos. E Deus aparece apenas aquele homem que está lá distante. Ele não aparece ali no meio aonde todo mundo está reunido, está orando. Ele separou Moisés porque ele não queria Moisés igual a todo mundo. E aí ele começa a dizer, Êxodo 6,6, portanto, dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirarei debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grande manifestação de julgamento. Porque tem momentos na vida do ser humano que Deus ele precisa ser extremo. Não diretamente ao ser humano, mas ao inimigo do ser humano. Deus precisa ser extremo, né, com o nosso adversário. Por quê? Porque o homem ele tem sido manipulado espiritualmente para cometer vários tipos de atrocidade, porque está acorrentado, está aprisionado. E Deus está vendo que o ser humano está sendo instruído através do mundo espiritual a levar a sua vida à perdição. Tanto é que você observa aí que parece que não existe remédio, não existe ser humano que possa tirar um outro das drogas, não existe nenhum tratamento terreno que possa libertar a vida da prostituição, do alcoolismo e das drogas. Parece que isso é uma coisa que se tornou, parece um câncer, alguns anos atrás. É incurável. Existe só aqueles tratamentos paliativos, né, que é para não evoluir com tanta força e não matar o ser humano. Parece que a humanidade ela conseguiu chegar a um nível em que ela não teme mais a doença, porque ela aprendeu o quê? A conviver com ela. Aprendeu a conviver com a doença. Então tem uma hora que Deus ele precisa chegar com o nosso adversário com extremidade. Não é com um homem, mas é com o nosso adversário. Por isso que Paulo entende a respeito dessa questão, e ele sempre nos instruiu, as vossas lutas não é contra a carne e nem contra o sangue. Então tem horas que você tem que se posicionar como um guerreiro. Tem horas que você vai ter que se colocar na posição de atalaia, aonde quando você começar... Paulo ele fala isso, quando eu estou presente com vocês, eu pareço ter uma personalidade totalmente diferente daquela que quando eu estou ausente, que eu falo através de carta. Tanto é que ele vai dizer aos Coríntios, olha, não deixe que eu chegue com vocês e tome por exaltado a respeito de tudo aquilo que eu tenho para falar. Porque eu não quero tratar com vocês segundo a carne, eu quero tratar com vocês
segundo o Espírito, e com as armas espirituais para quebrar todas as fortalezas do vosso adversário. Então ele já estava detectando que todos aqueles membros da comunidade, da igreja, que estavam se levantando, que estavam se desviando, que estavam se entregando à prostituição e continuavam dentro do templo, era como se dissesse assim mesmo: olha, o vosso adversário está brincando no meio de vocês e vocês não estão fazendo nada. É quase que como nós chegarmos a um ponto em que, lembra o que a gente acabou de falar? O ser humano aprendeu a conviver com doenças incuráveis, não foi? Ele já não teme, não tem problema nenhum. E parece que o mundo cristão aprendeu ou está aprendendo a conviver com seu inimigo dentro da casa que diz ser casa de Deus. Sabe qual é a seguinte palavra? A palavra que encaixa para essa questão? Não temos o que fazer. Por quê? Porque existe uma parábola que diz que foi semeado o trigo e também o joio foi em cima do trigo e não tem o que fazer. Tem, sim. Porque a palavra ela começa a dizer que dormiu. Né? O dono lá da vinha dormiu e em determinado momento veio o inimigo. Ele só entrou e semeou porque, com certeza, aquele que estava responsável pela vinha dormiu. E depois que semear, não tem mais o que fazer, porque se ele limpar todo o terreno, ele vai perder tudo. Né? Se de repente você introduzir, hoje, nessas congregações que nós estamos vendo, nós estamos observando, se aqueles que são responsáveis começar a querer tirar o joio, ele vai tirar muito trigo. Porque já aprenderam a conviver juntos. Um exemplo daí desses que nós estamos observando, né? A nossa juventude, como ela foi influenciada por joio. E quando o joio foi tirado da igreja, não saiu muitos jovens também? Esses cantores gospels aí que se prostituíram, que entregaram as paixões, que hoje estão cantando até para o mundo, e ganharam muitos jovens, influenciaram muitos jovens. E quando você decide arrancar o joio, você vai também tirar muitos outros jovens da igreja. Aí ele diz assim: não podemos julgar, não podemos... Não, claro, não pode se fazer mais nada, porque já o que estava responsável pela vinha já tinha dormido. Deus já estava alertando, porque com certeza aqueles que estão à frente, Deus alerta. Como que nós podemos observar isso na palavra? O que foi que aconteceu no episódio de Ananias e Safira? Deus não alertou Pedro? E se ele tivesse feito vista grossa, por quê? Porque o que aqueles homens iriam fazer ia beneficiar o ministério, não ia? E se Pedro tivesse fazendo vista grossa com eles e dissesse assim: Senhor, vai lá, muda o coração deles, Senhor, mas a tua obra precisa, sabe o que ia acontecer? Não tinha mais o que Pedro fazer. Já plantou, já desceu. Então nada, né? Olha só a questão da responsabilidade daqueles que o Senhor tem chamado a respeito da questão de ser líderes. Todos esses líderes vão prestar conta diante de Deus a respeito de tudo o que foi dado. Claro, todos aqueles que são levantados pela vontade de Deus. Aqueles que são levantados pela vontade do homem vão prestar conta com quem foi que levantou ele, né, diante de Deus. Entende? Aí, nesse ponto, nós passamos a observar um grande detalhe. Amados, nós temos uma responsabilidade muito grande sobre as nossas vidas. Nós estamos aqui. Deus tem nos separado, nos tirado de determinados lugares para nos trazer até aqui, para nos limpar, para nos instruir, para nos fazer realmente diferente. Então nós começamos e damos andamento. Olha o que diz ainda a Portila. O Eterno, quando apareceu a nossos pais Abraão, Isaque e Jacó, um cenário ao seu redor foi alterado. Ao mesmo antes do Eterno, ou mesmo antes do Eterno, eram sem vida. E uma vã filosofia existencial. Eles sentiram que existia algo a mais nessa existência. O exemplo dos dois homens, nós temos Abraão, que questionou a respeito da idolatria. Nós temos Moisés, que dentro de si sentiu a opressão, né?
que é a questão da injustiça. Amados, quantas vezes, eu posso falar por mim, porque quando eu comecei a trabalhar, eu acredito que, se eu não me falha a memória, foi no meu primeiro emprego. Eu tinha um senso de justiça muito grande. Tanto é que quando eles diziam que, por exemplo, assim, eles estavam fazendo uma avaliação onde o nosso setor era um setor de montagem, de produção. Então, todos os outros setores que eram de assistência recebiam uma comissão muito alta. E nós trabalhávamos, e eles não viravam à noite, nós virávamos à noite trabalhando para dar aquela demanda de ano novo, sabe? Onde se compra muito produto, tu precisa ter tantos produtos para você entregar, e a gente fazia isso. E quando nós começamos a falar, né, a respeito para que pudesse aumentar a nossa comissão, a comissão de montagem de cada item, na hora que nós estávamos na sala discutindo, todo mundo tinha razão no que falava, todo mundo estava falando à vontade e estava dando opinião e estava sendo objetor ao patrão. Só que quando chegou na sala do patrão, ficaram calados. Ninguém falou nada. Eu falei. Eu me levantei porque estava tendo uma questão de injustiça. Eu questionei, eu falei, eu provei, eu mostrei para ele que a situação estava irregular, porque para o dono da empresa estava ótimo nós nos matarmos daquele jeito e a gente não lutar por nenhum direito a mais. Sabe o que foi que eles fizeram? Eles aumentaram de todo mundo, menos a minha. Aumentaram a comissão de todo mundo, menos a minha, que era uma forma de querer dizer assim, dizer assim, olha, se tu continuares a fazer isso, tu vais o quê? Sofrer as consequências. E é isso que o mundo faz. Quando você se levanta, quando você se posiciona, não foi isso que aconteceu com Moisés? Quando Moisés se posicionou com senso de justiça diante de um israelita que estava sendo oprimido, eles já estavam sendo oprimidos através de um trabalho escravo, né? Moisés, mesmo sendo um egípcio lá, observou aquilo, olha, o homem já é escravo, já trabalha o dia todo, você vai lá e dá chicotinho a ele. Então caiu sobre Moisés um senso de justiça. E ele agiu naquele momento, né? Então, quando ele agiu, a primeira coisa que aconteceu com ele foi o quê? Ter que fugir. Se não fugir, eu matar ele. Ia ser aprisionado, porque ninguém poderia levantar a mão contra um egípcio, né? O relato de Abraão se posicionou quando ele vivia numa sociedade totalmente idólatra. Ele observou que aquela idolatria era tudo em vão, nada funcionava, essas mandigas aí era tudo em vão, né? Alguns historiadores falam que ele tentou ir ainda nesses lugares para tentar fazer com que Sara pudesse gerar um filho. Nada funcionou. Então, tudo isso daí é vã. Toda essa existência que eu estou presenciando, o que eu fui lá provar e buscar, nada funciona. É tudo mentira, tudo enganação. Mas existia uma sociedade muito grande que está vivendo nessa mentira, não é isso? Existe uma sociedade muito grande que estava vivendo nessa mentira, debaixo dessa idolatria, debaixo dessa questão de que eles estão fazendo algo pelas pessoas, mas é uma maneira das pessoas, né, ficarem ainda mais presas, porque a Bíblia vai dizer que quem segue e quem serve a esses tipos de pessoas, sabe o que acontece? É igual a elas. Aí a Bíblia vai dar as características dessas imagens. Tem olhos, mas não vê. É isso? Tem ouvido, mas não ouve. Tem boca, mas não fala. Porque se tivesse olhos e visse, enxergaria a verdade. Quem serve a eles, quem se prostra diante de uma imagem, quem se prostra diante dessas esculturas, são cegos, porque se conseguisse ver mesmo, saberia quem era Deus. Né? Saberia quem é Deus de verdade, saberia que toda essa mentira aí cairia por terra. Por isso que hoje o nosso estudo está baseado no tempo de reaparecer. Por quê? Porque existe alguém, ou nós mesmos, que estamos em uma questão ainda cegos, que precisamos abrir os nossos olhos e enxergar. Senhor, é como se nós tivéssemos que clamar, ó Deus, apareça como tu aparecestes aqui no capítulo de número 6, com mão forte, porque eu não estou conseguindo me libertar dessa situação. Eu não estou conseguindo enxergar uma saída, né? Eu não estou conseguindo, e ao mesmo tempo, jogando, como você é um discípulo do Senhor,
jogando para aquelas pessoas que estão do seu lado, que não estão conseguindo enxergar o que você está vendo, Senhor, apareça tua palavra. Não foi isso que nós estamos aprendendo? Quando você diz assim, meu, às vezes até a questão da profecia está se tornando algo tão comum, então use a palavra que não tem como questionar. Use a palavra que não tem como debater. Aí quando você usa, muitas das vezes, só a questão da profecia, você vai lá, a pessoa ouve, estremece, fica admirado, mas parece que entra por aqui, sai por aqui, chega até o momento de querer questionar. Não, mas eu tenho esse outro lado também. Agora, se você apresentar a palavra, não tem outro lado. A palavra não tem outro lado. É que nem que nós volto a repetir a questão do mandamento. Deus deu o mandamento do sábado. Cumpre, pronto e acabou. Não tem o outro lado. Então, essas pessoas, Deus apareceu a elas. Mas foi manifestado Deus na vida dessas pessoas por esses sentimentos. Por isso que nós temos, muitas das vezes, amados, nós caímos naquele questionamento que às vezes nos impede de Deus operar suas maravilhas. Sabe o que é? E às vezes nós procuramos ir pelo melhor caminho. Nós tentamos encontrar todas as vielas, usando essa expressão, né? Todos os caminhos possíveis para ser amigável. Ou para ganhar uma pessoa, ou para chamar a atenção dela, né? Porque a gente sabe que de uma certa determinada maneira vai haver o quê? Um levante. Então, aí entra a questão. Tu queres ver o poder do teu Deus? Tu queres realmente ver o poder do teu Deus? Nós temos exemplo na Bíblia muito bem detalhado. Os 3 amigos de Daniel. Queres ver o poder do teu Deus? Mas aí você diz assim mesmo, quantos testemunhos nós temos que já ouvimos? Meu esposo, a minha esposa, ou alguém da minha casa, não gostava de crente, me impedia de ir na casa do Senhor. Aí ele diz assim, vou ficar em casa, vou orar, não vou para a casa do Senhor, porque lá o Senhor também vai me ouvir. Quer ver o poder do teu Deus? Quem está te impedindo de ir para a casa do Senhor é o homem. Agora, mas se eu fizer alguma coisa, eu vou ser taxado como falta de sabedoria. Não, você está querendo mostrar quem é o teu Deus, mas existe uma questão. Assuma a responsabilidade das consequências. Por quê? Porque vai haver, tanto você agir de forma correta, quanto você achar que agir dessa forma é duro demais. Mas se posicione. Mostre quem é o teu Deus para essas pessoas. Para de encontrar, né? Vamos parar de tentar encontrar o melhor caminho. Enquanto nós estamos buscando os melhores caminhos, Deus não está trabalhando. Porque Ele está deixando nós procurarmos, né? nós agirmos. Não vou me levantar, não vou deixar para trás, porque existe amor, amados. O melhor amor é obedecer a Deus. O primeiro mandamento é o quê? Depois vem o seu próximo. Se a gente tentar dizer apaziguar com o próximo e machucar a Deus, e olha que todos os outros mandamentos estão voltados somente a esse, não é isso? Então significa que se eu quiser ver o poder do meu Deus, eu vou ter que levantar a minha cabeça e me posicionar, dizer, tu não deixarás fazer, eu vou, mas quando eu chegar, o que é que vai acontecer? A única coisa que pode acontecer... Bom, uma coisa a gente sabe, tirar a vida não vai. Porém, depois que aqueles homens, né? Olha o exemplo daqueles 3 jovens. Se curvem. A gente já aprendeu isso aqui. Eles não poderiam se curvar e pensar no seu coração, procurando a melhor forma de apaziguar tudo, de não criar contenda com ninguém e de não inflamar mais a situação. Então, quando eu digo, olha só, olha para cá. Quando eu digo assim mesmo, o meu Deus é grande e eu vou e tu não vai impedir. Aí você tem que assumir o posicionamento, porque você vai ter também que esperar que vai vir confronto de lá. Porque quando aqueles jovens vieram, para onde foi lançado eles? Para a fornalha.
Ah, mas se eu entrar na fornalha eu não vou aguentar. Amados, não questione a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia falou que existia um quarto homem com eles dentro da fornalha. Tu não estarás sozinho. Até aquele que te enviou para a fornalha, até o teu opressor, no momento do teu posicionamento, reconhecerá o teu Deus na tua vida. Mas se eu tentar continuar procurando a melhor saída para tudo, vou impedir o que Deus manifeste suas maravilhas, não é isso? Então tem horas que nós temos que realmente dizer assim, Senhor, faça-se presente o capítulo 6 de Êxodo da minha vida. Continuando, sentimento que o Eterno requer para o seu povo. Não passávamos apenas de mais, passávamos apenas de mais um na cadeia alimentar. Qual seria? Nós já falamos aqui, nascer, crescer e morrer. Pronto, será que é essa que vai ser a minha existência? Isso é uma vida vazia, amado. E ao seu redor não havia nada que pudesse lhe fazer aprofundar nesse contexto. De uma certa forma, eles sabiam que existia. Muitas dessas pessoas sabem o poder de Deus, mas elas precisam ver. Alguém precisa se posicionar. Elas sabem que Deus liberta, elas sabem que Deus é o Deus Todo-Poderoso, mas ela precisa ver o manifestar das mãos de Deus. Então, eu e você somos esse instrumento. Arde dentro de mim esse posicionamento, como ardeu no coração de Abraão. Não importa se é minha família ou se é parente meu, mas essa questão de idolatria não vai levar a nada. Vou me posicionar e pronto. Ah, mas nós não devemos, mas nós vamos ser muito criticados, amados. A questão da sabedoria vai se colocar dentro de você querer entrar dentro de uma igreja e querer quebrar a imagem do próximo lá. E já é falta de sabedoria, não é? É falta de sabedoria. Até porque Deus também não vai te mandar lá dentro, porque Ele não quer criar confusão com ninguém. Mas se as pessoas vierem te afrontar, coloca-te na tua linha de posicionamento, diz, o meu Deus está comigo. Não importa o que você for fazer, o meu Deus está comigo. Aí você vai ter que ficar ali, firmado na rocha, e quando vier a tempestade, ou eles tentarem te lançar na fornalha, Deus estará contigo. Porque você se posicionou sendo um fiel. O outro exemplo que nós temos muito bem a respeito dessa questão é Davi, amados. Ninguém queria se posicionar. Todo mundo estava ali esperando o milagre cair do céu. E o gigante afrontando Israel. Davi se levanta no meio de todos eles lá, se posiciona. Quando você se posiciona por Deus, o que você vai esperar? Deus se posicionar por você. E o teu Deus é maior do que o gigante. Aí não precisa de fé também para fazer isso, né? Precisa-se de fé para fazer um posicionamento, principalmente quando se trata a respeito do cônjuge, principalmente quando se trata a respeito dos filhos. Quando se trata dessas questões que são mais próximos, precisa de muita fé, não precisa? Até porque hoje você vai ver mestres, né, que foram levantados pelos homens, dizendo ao contrário, que você não precisa se posicionar, que você tem que procurar a melhor saída, que você tem que ser sábio, que você tem que ser amor. Olha o amor que está fazendo aí com o mundo cristão. Olha esse amor que estão pregando aí no mundo cristão. Não é isso? Mas, como alcançar algo que eu sinto que existe, porém não o vejo e não o toco? Ao nosso redor está tudo sendo a mesma coisa que já havia contemplado durante o meu nascimento. Tudo igual. E veja que todos também sabem que existe algo a mais profundo. E muitos procuram usar as mesmas faces deste mundo para alcançar.
Não se pode chegar no que é diferente usando o comum, porque se tornará também comum. Está vendo aí? Eu não posso usar as armas do... Não posso usar o que o mundo usa para tentar mudar o mundo, não é isso? Porque o mundo ele já nasceu, já tem, olha... É como diz aquela expressão, ele já é veiaco. Tu vai usar... Tu vai usar o quê? Do novo. Né? Novo. Tu vais querer usar uma experiência contra um mundo que já é veiaco nisso. O mundo vai te lubriar fácil. Então eu não posso pegar as coisas do mundo para tentar ganhar o mundo, não é isso? As coisas comuns, as coisas velhas, Deus já te libertou delas. E por que tu estás abraçando novamente para dentro de si? Né? Porque tu estás abraçando... Por isso que é bom Deus, às vezes, nos isolar do mundo, não é isso? Nos isolar até mesmo do meio dos grandes israelitas, porque Moisés foi isolado do meio dos israelitas, não foi? Porque senão alguém poderia ter dito assim mesmo para Moisés, quando ele chegou lá, que quando ele começou a fazer os milagres, e Faraó começou a se posicionar também, não foi isso? A fornalha começou a aquecer. Quando Moisés se posicionou, a fornalha começou a crescer. O que os israelitas fizeram? Eles questionaram Moisés. Moisés, dá um tempo aí, para aí com esse negócio aí, que nós não aguentamos não. Se ele tivesse ficado ali no Egito, Deus tivesse que trabalhar na vida dele lá no Egito, ele já tinha sido convertido por aqueles israelitas. Então, imagine se Deus nos tivesse deixado nas congregações onde nós estávamos, já teríamos sido convertidos a elas há muito tempo. Por isso que Deus nos separa, mano. Não só nós que estamos aqui, Deus quer separar muitas outras pessoas. Porque se Deus, tu não tiver com Deus e não for convencido pelo Espírito Santo de Deus, não te preocupa, o mundo vai te convencer. Tu não vai ficar em cima do muro, não. Porque só existem dois caminhos. Não é isso? Então, e muitos procuram usar as mesmas faces deste mundo para alcançar. Não se pode chegar no que é diferente usando o comum, porque se tornará comum. Em suas palavras, Jesus falou, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Lucas 9, 23, ele já vai começar a dizer a nós. Ele dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e... Amados, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando do nascimento no mundo, não é isso? O mundo já é veiaco em tudo que ele está fazendo aí, de tudo que ele está tramando, que ele está arquitetando. E só que, infelizmente, nós nascemos lá. Nós nascemos lá. Aí, Lucas 9, 23, ele diz justamente nesse contexto. Ele dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a sua própria natureza de nascimento. Tudo que tu aprendesses lá. Ele está dizendo, negue-se a si mesmo. Então, o que estava lá fora, foi introduzido lá dentro. A minha personalidade era a mesma lá de fora. Era a mesma lá de fora. Então, significa que era um eu teu, era um eu nosso mesmo, né, que existia dentro de nós, o eu mesmo. Porque o eu mesmo nasceu lá. E foi introduzido essas características dentro de mim. Aí Jesus, ele entendendo, né, claro que ele é o nosso Senhor, nos aconselhando, dizendo, se alguém quer vir após mim, negue-se a sua velha natureza. Suas velhas raízes. Lembra da existência de uma vã filosofia que é este mundo? Tome cada dia a sua cruz. Olha só, tome cada dia a sua cruz é justamente o posicionamento. E siga-me. Negar o que já existe em mim é negar o que o mundo colocou em mim. Porque ninguém nasce com as informações obtidas dentro de si, né? Ninguém nasce já cheio da informação, nem do bem nem do mal, né?
Ninguém nasce com todas essas informações já, com essas características políticas, econômicas, sociais e religiosas. Ninguém nasce com elas, não é isso? Ela é introduzida no ser humano. Somos recipientes vazios, pronto para ser cheio ao longo de nossa existência. Mas foi nesta existência que fui ensinado como a viver. Lembra-se? Foi nela que eu fui ensinado. Logo, tudo se torna vazio. Então, eu era vazio. Infelizmente, amados, o mundo, ele é vazio. Claro que tudo que é vazio tenta se preencher de alguma coisa. Porque não quer se sentir vazio. Logo, tudo se torna vazio. Então, o tempo passa. Nada me preenchia. Então, o que pode tirar desse sistema fragilizado e vazio? Olha o que 1 Pedro 1,18 fala. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, por tradição recebida de quem? Está tudo aí na Bíblia, amados. Está tudo aí. Jesus estava nos ensinando justamente a nos libertarmos desta vã maneira de se viver. Como nós falamos ainda há pouco, o mundo ele é vazio, mas ele tenta preencher o vazio com algo, não é isso? E esse algo pode ser comprado, o mundo pode comprar, não é isso? Alguém vai tentar preencher com viagens, né? No mundo todo, quero viajar, quero preencher esse vazio viajando, quero preencher esse vazio, às vezes preenche na bebida, preenche na luxúria, o ouro e a prata conseguem comprar tudo isso. Ele tenta, assim, enganar a si mesmo. Mas nada disso pode tirar. Porque já é um sistema corrupto, a não ser o sangue de Cristo. A Bíblia explica que este mundo e as coisas que nela há não se pode preencher o vazio que foi deixado pelo pecado na queda do homem, da mesma forma que não se pode corromper o que se torna santificado. 1 Coríntios, capítulo de número 9, verso 25, ele diz assim: e todo aquele que compete de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Vou ver aí os grandes atletas, né? Alguns se preparam, vão para a academia, tomam o shake, deixam de comer determinado tipo de comida, não bebe bebida alcoólica, faz uma preparação e tanta para alcançar o quê? Algo corruptível, que é material, é essa terra. E se eu fizesse tudo, se pegasse esses homens e tivesse essa mesma prudência, esse mesmo didática de vida, e colocar para conseguir alcançar o que é incorruptível, o que seria desse homem ou dessa mulher? Não é isso? E é nossa obrigação mantê-la santo. Marcos 11:17, nós conhecemos, mas está lá. Eu os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de... Pois que você é comprado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Amados, não vamos voltar às raízes da vã filosofia da existência dos homens. Né? Quando os judeus, alguns, não todos, quando eu falo de judeus eu falo alguns, né? Tentaram fazer da casa do Senhor um comércio, um lugar de troca de isso e daquilo outro. O Senhor chegou e disse, não é assim que eu quero de você. Agora, o que é que Deus sempre fala a respeito do templo? Quem é o templo que Deus ele sempre tem falado?
Quem é o templo do Espírito Santo? Somos nós. Essa vã filosofia corruptível que Deus não quer na nossa vida, para nós mantermos isso, é só santificar todos os dias em base de oração, amados. Jesus, em um dos seus ensinamentos, disse, Lucas 5,37, e ninguém põe vinho novo em odre velho. Já pensou? O que nós observamos é justamente essa palavra que está acontecendo. Deus se resgata do mundo, não é isso? Deus tira lá do mundo, Deus limpa, Deus realmente prepara para ser enchido da sua presença. Só que aí o homem vai querer pegar tudo que é velho para colocar numa coisa que Deus fez totalmente nova. Não tem, né? Deus fez algo, quando você aceitou a Cristo, foi emergido, batizado, você nasceu uma nova criatura, não é isso? Então agora, eis que tudo se fez, ou se faz e se fará e continuará a se fazer novo. Ele não está querendo que você volte lá no mundo, pegue as coisas do mundo como era antigamente e tente melhorar as coisas novas que Deus está fazendo na tua vida. Não vai dar certo. Se o Eterno já os tirou deste mundo e quer colocar coisas novas, por que usar coisas velhas para preencher as novas? Lembre-se vós, não sois deste mundo. João 15,19. Se vós fosse do mundo, o mundo o quê? Amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolher do mundo, por isso é que o mundo vos... Porque quando o crente tenta se posicionar, o mundo não ama, o mundo... ele é teu adversário, ele vai se posicionar. É como a gente usa aquela expressão, né, que a Bíblia diz, a luz não vai o quê? Comungar, né? Não vai unir-se com as trevas. E disse mais, as minhas coisas não são deste mundo. João 17,16. Eles não são do mundo, como eu também não sou. João 18,36 vai dizer, disse Jesus, o meu reino não é deste mundo. Está aqui o segredo, está tudo aí. Aí o que Jesus ele vai pegar e vai nos confrontar? Aonde estiver o teu, estará o teu. É bom refletir nisto e chegar a uma conclusão. Então nós temos que realmente pensar, né? Se eu estou sendo luz, se eu quero ser luz, eu tenho que estar encaixado nessas palavras. E se eu quero também que Êxodo 6 cumpra-se na minha vida e cumpra-se na vida da próxima pessoa, eu tenho que estar encaixado nessas palavras. Porque não adianta eu falar do reino dos céus e o meu tesouro, o meu coração está nessa terra. Porque eu estarei pregando uma vã filosofia para as pessoas. Eu vivo como uma pessoa desta terra, moro, ando, falo como um desse mundo, ajo como um deste mundo. Aí quando chega para a próxima pessoa, eu quero pregar como coisas do céu. Não é isso? Não comunga, a luz não comunga com as trevas. Então, vocês sabem que não se pode da mesma fonte jorrar o quê? Quando o Eterno lhe aparecer, você receberá um chamado e você se tornará um emissor deste chamado. E quando você começar a preencher o vazio deixado pelo pecado, você estará socorrendo os cansados deste mundo. Mateus 11:28, ele vai dizer, vinde o quê? A mim. É a mim, ele está dizendo, você, que é onde Deus habita, aonde o Espírito de Deus habita, ele está dizendo, vinde a mim. Olha só, você é o representante de Deus. Não tem como você dizer, olha, Jesus está na esquina, vinde a mim, vai lá com ele. Não, é a mim, sou eu. É eu e você
que somos os representantes do céu nesta terra. E se somos representantes do céu nessa terra, e queremos, Senhor, que o Senhor coloque a nossa vida, ainda que não somos perfeitos, mas que nos coloque nessas palavras, você tenha a atitude, a razão e a autoridade para orar dentro de Êxodo 6. Por quê? Porque Jesus mesmo falou o quê? Se a minha palavra estiver em vós, e vós estiveres nas minhas palavras, pedireis o que quiseres, e eu lhe darei. Pronto. Está aqui, ó. Então, Senhor, eu precisaria que a meu esposo, que a minha esposa, precisaria que o meu filho, a minha filha, precisaria que o meu primo, minha sobrinha, entrasse nesse capítulo. Aí o Senhor olha para lá. Eu também, meu filho. Mas está aqui, ó. Dê uma revisada aí. Está se fazendo aquilo que eu estou? Está sendo representante? Está sendo luz neste mundo? Está se posicionando? Está mostrando para o mundo quem eu sou? Tu te posiciona ao ponto de eu manifestar as minhas maravilhas por intermédio da tua vida? Ou você procura a melhor saída, né? Ter o melhor diálogo, ter a melhor forma de se não confrontar ninguém, não entrar em contenda. Amados, Jesus ontem não pude falar, mas como o Senhor mesmo falou pela missionária, eu não vim trazer paz a este mundo. Divisão, para saber quem é luz e quem é treva. Não é que ele vai dizer, chegar lá, 12 irmãos, ó, cheguei, briguem agora. Não, ele vai fazer, lá dentro ele vai mostrar quem é luz e quem é trevas. Quem dá lugar ao Senhor vai ser luz, quem dá lugar a Satanás vai ser treva. Então não há como se comungar. Vai haver divisão. Mas aí, porém, Senhor, como é que isso vai acontecer? Então, o que significa que sou eu dentro da minha casa? Não, meu filho. Só se coloque na posição e ore dentro de Êxodo 6 e você vai ver o que era treva se tornar em luz. Tudo dentro da palavra de nosso Deus. Tudo que Ele quer para a nossa vida. Mas eu preciso... Se diz assim, Senhor, eu quero experiência com o Senhor. Por muitas vezes eu orava desse jeito, né? Então eu continuo orando ainda. Mas as experiências com Deus é justamente dentro dessa. O teu posicionamento. Deus te colocará dentro de uma fornalha. Ele vai estar contigo lá. Ele vai ter que se manifestar. Você tem que se posicionar. Me posiciono, digo que o Senhor é Deus deste lugar. Aí vem as trevas, faz de tudo, te lança por terra, te humilha, prova que a respeito da filosofia deste mundo, que Deus não está contigo. Qual seria a tua atitude? Não, eu estou me posicionando. Aí eu recebo aquela palavra que Jó falou. Por fim, o meu Redentor se levantará. Né? Porque quando aqueles jovens disseram, nós não vamos nos prostrar diante desta estátua, eles receberam logo o primeiro confronto. Mande-o jogar na fornalha. Não quero saber se é amigo de Daniel, se contribui para o reino ou não. Não quero saber. Mande jogar lá. E Deus disse, era isso que eu queria que vocês tivessem atitude, para eles jogarem vocês na fornalha, para eu mostrar quem sou eu na vida de vocês. Agora, se vocês estivessem prostrado e dissessem assim mesmo, não, meu Senhor está dentro do meu coração, Ele conhece, como muitas pessoas pregam, não, o Senhor quer só o teu coração, então a tua vida continua sendo aquela mesma vida de uma vã filosofia que o mundo, da onde você nasceu, mas que da onde Deus quer te tirar, porque Ele quer te levar para um outro reino. E Jesus chegava e dizia assim mesmo, eu quero que ele se levante, eu quero que tu te posicione, porque eu vou fazer com que ele se levante. Porque o que foi que Deus falou para Moisés? Moisés, eu vou libertar o meu povo. Não foi isso, nossa, né? Um braço forte, com julgamento contra Faraó. Posicionamento, quando te posicionar diante dos homens, eu me posicionarei diante das trevas. Coisas que você não pode fazer. Porque eu quero mostrar as minhas maravilhas e quem eu sou aí nesse lugar. Amém, amados irmãos? Graças a Deus, mais uma porção semanal da palavra do Senhor, que faz muita diferença, amados.
Muitas das vezes, nós passamos, às vezes, eternidade orando por um filho, um esposo, e nada de mudança, nada de mudança. E a palavra do Senhor nos mostra como é que vai acontecer as mudanças. É lei. Se todavia ouvires atentamente tudo o que eu te passo no dia de hoje, Deuteronômio 28 estará sobre a tua vida. Só isso. Né? Ontem foi ministrado e foi dito que Deus, né? E todos nós falamos isso, Deus escolheu este lugar para ser diferente. E as palavras que Deus tem trago para a nossa vida também tem sido diferente. Tem sido diferente, porque Ele quer se manifestar através das nossas vidas. É como dissesse uma expressão que eles dizem aí fora. Às vezes é necessário dar a cara a tapa. Mas pode ter certeza que a tapa do homem não mata. E se matar, não se preocupe. Ainda que creres, ressuscitarás. Mas a tapa de Deus, além de matar, ainda manda para o inferno. É quase que nem isso que ele diz. Se você teme ao homem que só tem o poder de matar a carne, tem a Deus, que além de matar a carne, ainda tem poder de mandar para o inferno. Um homem não tem poder de mandar para o inferno. Mas Deus tem poder de matar e de mandar para o inferno ainda. Agora é eu e você. Amém? Então vamos ficar de pé nessa noite, para a glória e nome do Senhor Jesus Cristo. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso. A tua palavra, Senhor da glória, tem sido o Espírito Santo de Deus um direcionamento para a nossa caminhada. Que esta palavra possa penetrar os nossos corações, trabalhar sobre as nossas vidas, que ela possa nos orientar ao caminho e possa nos fazer, Senhor da glória, cada vez mais saber quem Tu és de verdade. Mostra para esta igreja quem Tu és de verdade.